Cara, eu tô nervoso, né? Uma pastora Leda aqui, pessoa de Eu, garbo e elegância aqui, tá? eu então, Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Metocast, o podcast da Igreja Metodista Internacional de Long Branch. Você já tá com a gente há algum tempo, já assistiu os outros episódios e já foi abençoado por nós, você já sabe o que estamos fazendo aqui, né? O nosso objetivo é trazer histórias de pessoas, de transformação, de cura, de legado, muitas coisas nós já ouvimos aqui, fomos muito abençoados. Se é a primeira vez que você está aqui, corre lá nos episódios anteriores, que tem muita coisa legal, muita coisa boa, e eu sei que você vai ser muito abençoado. E você tem uma forma de nos ajudar, como sempre, né? Você, além de estar escutando e estar, né, sendo uma pessoa como viu, como uma pessoa que está sempre assídua ali nos nossos vídeos, mas você tem várias formas, né? Que seria dar o like, se inscrever no canal da igreja no YouTube, comentar, deixar sua curtida lá. Então tudo isso nos ajuda, né? E mostra para o YouTube que o que nós estamos fazendo aqui é algo relevante, vai mostrar para muito mais pessoas e isso vai abençoar mais vidas. Então é o nosso propósito aqui desde o início, abençoar as vidas onde quer que elas estejam. Beleza? Então, nós temos uma convidada muito especial hoje. Pastora Leda de Carvalho. Muito obrigado, pastora, por estar aqui com a nada. gente. É um prazer, uma honra. Estou muito feliz de estar recebendo a senhora aqui. É um prazer para mim também estar aqui. Eu tenho visto alguns episódios e tenho achado muito interessante, muito pertinente. E é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, Para quem pastor. não me conhece, eu fui pastora em Long Branch por 17 anos. Fui a fundadora da igreja Exatamente, você vai falar aqui, fundadora da Igreja Metodista Internacional, da nossa igreja e local. local. Sou esposa do Bispo Gessé e eu tenho 3 filhas, a Janine, a Milene e a Vanessa. Nós gastamos a nossa vida ou utilizamos a nossa vida inteira em favor do reino de Deus. Trabalhamos em diversos estados e alguns países também, levando a palavra do Senhor e ensinando, formando pastores. E é uma honra a gente poder falar do Senhor e estar aqui, né, nessa tarde para compartilhar um pouco das experiências que nós É tivemos. muito legal que a gente está, né, gravando um episódio fora do dia normal, né, mas também poder receber a pastora aqui, né, como ela já bem disse, né, a fundadora da nossa igreja local. Então ela tem assistido o que nós temos feito, né? Eu creio que ela esteja orgulhosa do que a Com igreja, né, que ela certeza. plantou junto com o Bispo Gessé e poder ver, né, a igreja crescendo e trabalhando, né, e ganhando vida, ganhando almas e isso é fundamental para um plantador de igreja. A gente vai falar isso daqui a pouco. Mas como é que foi a história da senhora, assim? A senhora nasceu no lar evangélico ou não? Como é que foi o contexto da senhora, assim, de nascimento? O meu pai, a minha mãe, meu pai vem de uma tradição evangélica, mas ele não era evangélico quando eu nasci. Minha mãe não, era católica. E logo depois, como a família do meu pai era evangélica, então ela começou a frequentar a igreja. E levava a mim e meu irmão, nós somos só 2, e eu logo encantei pela palavra de A Deus, senhora é com caçula? A Jesus. senhora é caçula do seu Não, irmão eu mais sou a velho? A mais senhora é mais velha. velha, a mais velha. E então, com 12 anos, eu aceitei a Jesus e eu quis me batizar. A mamãe já tinha se batizado um pouquinho antes. E por incrível que pareça, quem me batizou foi o Bispo Gessé Teixeira de Carvalho, que é pai do que Hoje o hoje seu sogro. meu É sogro. mesmo? A Foi senhora ele que me tinha batizou. 12 anos. 12 anos. Uau, que legal. Mas em qual E igreja? na Igreja Metodista Wesleyana, De qual cidade? de Petrópolis. Petrópolis, Rio de Janeiro. Então teremos muito Petrópolis. sotaque carioca aqui. Esse sotaque maravilhoso, claro, né? É se puxar, 2 mais 2, 3 mais 3, você já conhece. Então tá tudo em casa aqui. Pois O é. sotaque mais bonito do Brasil, Uau! segundo estudos que eu mesmo fiz agora aqui. Então é isso mesmo. Conclusão que você chegou. Como eu cheguei a isso, deixa pra lá. E a senhora estava me contando que a senhora aceitou Jesus com 11, 12 anos, né? E Exatamente. como é que foi a sua experiência, a sua primeira experiência com Jesus, assim? A senhora já
tinha um lar, né, evangélico, já frequentava a igreja ali. Como é que foi esse momento de você teve a sua própria experiência? A experiência foi tremendo e o mais impactante nessa experiência foi que o meu pai, ele não queria saber da igreja e para eu ser batizada, como eu era uma criança, eu precisei do consentimento dos dois, do pai e da mãe. Sim. E no dia do batismo, ele sentiu assim que deveria estar ali, né, para me prestigiar, porque eu ia ser batizada. Mesmo ele sendo de família evangélica, ele não queria, ele não frequentava, ele não igreja. ia. Não, Ele não tinha alguma ia. coisa que ele já tinha visto alguma coisa e tal. Não, ele tinha um certo bloqueio, né, com a igreja. Mas ele foi nesse dia. Foi. E quando ele viu o meu batismo, ele chorava muito e depois ele disse para o meu sogro, né, que depois veio a ser o meu sogro, o meu pastor, que ele estava muito envergonhado e que como é que podia ser uma criança querendo servir a Deus e ele já um adulto, né, longe dos caminhos do Senhor. E foi um quebrantamento muito forte. Aí Confrontou ele muito, né? Muito. Aí ele teve assim um acompanhamento maior da igreja, do pastor, e um mês depois nós tivemos a alegria de ver o batismo dele. Uau. E até hoje, né? Hoje meu pai e minha mãe têm 91 anos, cada um, e eles permanecem nos caminhos do Senhor. Ainda em Petrópolis. Em Petrópolis. Uau, que legal. Dali então nunca mais saíram dos caminhos, assim, estão sempre na igreja, filho. Sempre. E assim, eu creio que o chamado do Senhor na minha vida foi desde sempre, porque mal eu comecei a frequentar a igreja, eu comecei a dar aula para criança, depois comecei a trabalhar com adolescente, e o Senhor estava me preparando para o ministério, porque eu passei por todas aquelas faixas etárias, tive várias experiências na igreja e a minha vida era a igreja. Era a minha alegria, era o meu prazer, era estar na igreja, era estar servindo ao Senhor. E foi, assim, um tempo muito precioso, né? E quando conheci o Gessé, que o pai dele era o pastor ali, e ele estudava no seminário, quando ele voltou de férias, aí nós começamos a namorar. E foi assim. Vai chegar lá daqui a pouco, nossa história. né? Vai chegar lá. Aí, no caso, a senhora se batizou, né? E logo depois viu seu pai se batizando. E mudou alguma coisa assim na sua casa? A senhora lembra, assim, quando seu pai teve essa experiência vendo a senhora se batizar e depois ele mesmo tomando a decisão dele, mudou, assim, mudou a questão muita familiar coisa. de dentro de casa? O meu pai, ele era um bom pai, um bom marido, mas eles diziam que o meu pai era muito bonito, ele é bonito, e as mulheres às vezes o rodeavam, ele era motorista de táxi. Então ele era assim muito cobiçado, né, pelas mulheres. E a mamãe sofria com isso, porque encontrava bilhetes de mulheres no bolso da calça dele. E depois que ele aceitou a Jesus, realmente ele mudou de vida, mudou de atitude, até em casa comigo, com ela. Continuou na mesma profissão, mas mudou as atitudes. E assim, algumas lembranças, por exemplo, que eu tenho, que foram terríveis, né? Eu me lembro que quando eu era criança, bem menor, eu devia ter uns 7 anos. A mamãe passou por uma cirurgia, se eu não me engano, foi de vesícula, e quando ela foi para casa, era carnaval. Aí ela precisava tomar um remédio e ele saiu para comprar o remédio. E ele não chegava e não chegava, e eu e meu irmão com ela. Quando foi de madrugada, ele chegou com o irmão dele, os dois de bonezinho, haviam bebido, dançando carnaval. E quando ela questionou, mas eu estou sem remédio, ele deu um empurrão nela e nós vimos aquilo. E a minha mãe operada, nós descemos para a casa do meu avô, porque ela falou que não suportava aquilo. Então foram momentos assim, algumas histórias bem, que depois que Jesus entrou na vida dele, aí realmente isso nunca mais aconteceu, né? Coisas desse tipo. Então, Jesus realmente faz a diferença, Sim. né? Ele faz a obra mesmo, né? Faz. Quando a gente decide realmente a
tomar a decisão, né? Igual fala, né? De carregar a cruz e seguir, né? Algo precisa ser mudado, né? Transformado, e precisa mudar valores e princípios muitas vezes, atitudes, né? Ainda mais com seu pai, né? Que era taxista, então ele estava sempre muito com o público o tempo todo, homens, mulheres, então ele estava sempre, né? E precisava ter uma transformação, né? A partir daquele momento. E ele mudou, né? Mudou. E é muito interessante, né? Ver uma criança, no caso da senhora, 12 anos, né? E poder experimentar algo novo, né? Em família, né? Um pai totalmente transformado, uma mãe que já era cristã. E eu acredito que deve sido algo muito, muito legal, assim, né? De poder presenciar, porque o senhor já falou, né? Presenciou coisas terríveis que uma criança, né? Pode pegar trauma muitas vezes. Com certeza. E poder, não, agora a partir desse momento... É uma nova vida, né, com Jesus. É uma transformação, um arrependimento e a mudança de direção, né, para algo melhor. Aí, no caso, a senhora, né, cresceu e tal, e a senhora a senhora foi professora, né? Eu me formei como professora e depois, então, comecei a dar aula muito cedo e eu gostava do que eu fazia. E comecei logo a dar aula nas escolas seculares, né, municipais, e também eu comecei a dar aula na igreja para as crianças menores. Na escola era de criança também? Era de criança. E depois eu passei a dar aula alfabetizando adultos à noite e dando para as crianças durante o dia, porque eu gostava muito de ensinar. E foi assim um tempo muito bom também na minha vida, a experiência de estar lidando com as crianças, com os adultos. Com os adultos, então, foi uma experiência tremenda, porque ensinar um adulto a ler e escrever é uma coisa fantástica, muito boa mesmo, sabe? Eu tive essa experiência também. Eu era na Igreja Batista, né? Batizei na Igreja Batista no Rio de Janeiro, na capital, e eles tinham uma congregação num dos morros, né, nas favelas e tal, e começou um projeto lá de alfabetização de adultos e crianças, né, e eu fiz parte disso e eu vi realmente como é gratificante, né, e difícil também você ensinar um adulto, né, a ler, adulto mesmo, já tinha que pegar senhoras de 70 anos que não sabiam nem ler, né, e você poder ensiná-las né, até o básico, né, do abecedário. E é algo gratificante, assim, algo que enche o coração, né? Muito mesmo. Teve uma época da nossa vida que nós trabalhamos com um ministério que era alfabetização de adultos, mas através da Bíblia. Aí eu já era casada, já tinha passado por Costa Rica, que foi lá em Costa Rica que eu conheci esse método. E eu nunca me esqueci de uma experiência que foi tremenda. Eu estava alfabetizando uma pessoa, uma senhora, e um dia ela disse que quando ela viu passar na rua o caminhão da Piraquê, ela ficou tão emocionada e ela começou a gritar no quintal: olha o caminhão da Piraquê, o caminhão do Piraquê. Aí disse que a vizinha falou: qual a novidade, o caminhão da Piraquê? Ela disse: eu nunca tinha conseguido ler e agora eu consegui. Então são coisas assim que enchem o nosso coração, né, de alegria e de satisfação, e compensa todo o trabalho que a gente tem, a gente vê a realização de uma pessoa, não é? Até mesmo numa coisa assim, dela ser, né, uma pessoa mais completa. É muito maravilhoso. Uma coisa simples, né? Por exemplo, aquele caminhão, por exemplo, devia ter passado diversas vezes. Exatamente. Né? Não era a novidade o caminhão passar ali, né? A novidade era ler. Olhar as letras e formar uma palavra. Né? E é muito interessante essa questão do ensinar, né? Como é gratificante a gente poder... Isso é um dom assim, maravilhoso, né? Você poder ensinar, seja adulto, seja criança, né? Você poder lecionar e poder ver os resultados, né? Com certeza. A criança, no caso, juntando as palavrinhas e se alegrando em completá-las, né? Sim. Isso é coisa só um professor, né, que tem essa paixão, né? É lindo. E estava falando assim, que a senhora já, desde muito cedo, né, já começou a trabalhar, né? Estudou e estudava na igreja ao mesmo tempo. E a senhora conheceu o Bispo Jessé também muito cedo, né? Nessa época, quando ele voltou de férias, então nós começamos a namorar. E vocês ele eram da mesma igreja? Da mesma igreja, o pai dele, meu pastor, né?
E a gente era da mesma igreja. E mesmo assim, ainda namoramos por algum tempo, ele indo para o seminário e voltando só nas férias, porque eu morava em Petrópolis e o seminário que ele estudava era em Londrina, lá no Paraná. Paraná, longe. Então ele só podia vir no meio do ano e no final do ano. Então foi um namoro meio platônico, né? De longe. E a distância, né? Naquela época. Distância, né? Ia de ônibus e gastava assim, o dia inteiro para poder se deslocar de um estado para o outro. E nessa ocasião eu já comecei a querer estudar teologia, né? Já desde essa época? Já. Aí eu já comecei a me interessar por isso. E quando nós nos casamos, nós fomos estudar no Seminário Bíblico Latino-Americano em Costa Rica. Costa Rica? Estudamos lá. E foi assim um choque cultural para mim, né? Porque eu não estava acostumada assim com outro tipo de língua, de idioma. Aí, no caso, o Bispo Jessé já tinha terminado de Londrina? Terminou. Ele estudou em Londrina, estudou em Belo Horizonte, e aí foi para lá para fazer uma pós, né? E a senhora foi para lá também. E eu também, fui também. Para fazer o aí eu fiz educação cristã lá. Legal. E foi uma época muito boa, tivemos experiências assim maravilhosas, sabe? Duro, difícil, longe da família. Uma nova língua. Nova língua. E foi interessante porque, assim, a princípio era como se a gente tivesse ganho uma bolsa de estudos. Só que a gente não sabia que, na verdade, era só o estudo. E nós não tínhamos nenhum outro recurso para pagar o apartamento, comida, nada disso. Então, mesmo sem falar o espanhol, porque a gente ainda não sabia, nós tivemos que trabalhar para nos manter. E o seminário era de tempo integral, dia inteiro, era de manhã, de tarde e à noite. Que hora você trabalhava? Aí a gente tinha que trabalhar nos intervalos, quando era hora de almoço, a gente estava trabalhando na biblioteca, fizemos faxina, tinha tipo um hotelzinho lá dentro que recebia os professores convidados, os pastores. E eu e ele limpávamos, trabalhamos no refeitório fazendo faxina e trabalhamos em tudo que era oferecido. Ele datilografava as teses dos alunos que estavam se formando e tudo isso era a maneira da gente ter o recurso para pagar o nosso estudo. Vocês moravam lá dentro mesmo? Morávamos. E tinha um custo, não, né? Moramos lá dentro no final, no início não. E foi uma experiência assim, muito forte para mim, porque eu fui uma moça que eu sonhava com casamento. Então, eu bordei lençol, era aquela coisa assim de fazer aquele enxoval. E quando nós nos casamos, que fomos para lá, e como eu te falei, não tinha recursos, aí conseguimos alugar um quarto e um banheiro, né? A cozinha era tudo junto, um estúdio que seria aqui. E só que não tinha um armário, nada disso, eram uns pregos grandes assim na parede e um colchão no chão, isso era o apartamento. E na cozinha um fogãozinho elétrico com 2 panelas, 2 pratos, 2 garfos. Isso foi a nossa primeira casa de casado. E eu pegava aqueles lençóis bordados e colocava naquele colchão. Até aí não era o pior não foi isso. É que depois eu fui descobrir, ele foi para a aula mais cedo e a minha aula naquele dia era mais tarde, porque o curso dele era de comunicação e o meu era o curso de educação cristã. Então, nós estávamos fazendo cursos diferentes. E quando eu saí, assim, da coisa, a nossa... Era uma porta e lá dentro se dividia em 2 portas, 2 apartamentos. E quando eu saí, tinha um homem encostado num carro com umas mulheres, isso era de manhã, muito pintadas, muito cheia de maquiagem. E ele virou para uma delas e falou assim, essa também trabalha aí? Eu ouvi aquilo bateu, me doeu. E quando eu tive com o Jessé lá no seminário, eu falei, olha, eu acho que eles estão me confundindo com uma prostituta, porque eu ouvi ele falar isso. Aí ele foi saber numa deli, né, que tinha ali do lado, e ele falou, não, ali é realmente uma casa de prostituição.
Então, quer dizer, a nossa porta de um lado, a do outro lado era uma casa de prostituição. Aí nós tivemos que conseguir um novo apartamento, só que ficava mais de 1 quilômetro e a gente não tinha dinheiro para ônibus, a gente ia e voltava a pé com toda essa coisa. E o nosso apartamento era um bairro pior, foi assaltado. Então tivemos muitas histórias assim, o Senhor preparando em tudo a nossa vida, né? E para mim o mais marcante dessa experiência estudando em Costa Rica é que eu chorava muito, porque eu sentia falta da família, o choque cultural. E eu não entendia, tinha dia que eu orava e falava, Senhor, por que o Senhor trouxe a gente para cá? No Brasil tem escolas tão boas, por que nós viemos? E eu não entendia. E quando nós estávamos no futuro, né, já plantando a igreja aqui, um dia o Senhor falou claro ao meu coração. Ele disse, agora você entendeu por que você foi para Costa Rica? Você precisava ser imigrante para saber o que é ser imigrante numa outra terra. Então aquilo encheu meu coração de amor por aquelas pessoas que chegavam. E o início foi muitos anos depois. Muitos anos depois. E eu tinha uma disposição para ajudar cada um que chegava, e a gente ia pela rua. Naquela época o lixo, né, que americano era um lixo muito bom. Sim. E o que eu fazia? Eu tinha uma minivan, o que você está precisando? Tem colchão, tem cama, tem cômoda, tem cadeira, tem mesa. E eu e um rapaz da igreja saíamos pelos bairros de Long Branch catando lixo para montar a casa. Então montamos a casa de diversos irmãos que chegaram com o lixo que a gente... Porque eu sabia o que era ser um imigrante, pele, né? Eu senti. Essa ferida que a senhora já, né, criou, a casca que a senhora criou ali, serviu para abençoar. Exatamente, né? Para que o amor nascesse no meu coração, um amor grande por essas pessoas, porque eu sabia o que eles estavam sentindo. E tem muita gente que vai justamente pelo inverso, né? Que assim, eu sofri muito em Costa Rica. A senhora podia falar, não, eu sofri em Costa Rica, esse povo aqui de Long Branch vai ter que sofrer também. Isso aí acontece muito. Pessoas que não têm a visão do reino, elas pensam assim. Mas quando a gente tem, não, tudo serve de lição para a gente servir melhor, ou para a gente ser mais servo do que a gente ainda era, né? A senhora ficou quanto tempo em Costa Rica? Nós ficamos, eu acho que 2 anos, porque eu engravidei depois da Janine, né, da minha primeira filha, e passei muito mal. Então, terminamos o curso e voltou na Costa Rica. Em Costa Rica. E voltamos para o Brasil, eu devia estar com 3 meses de gravidez dela. Mas assim mesmo deu tempo da gente fazer o nosso curso e terminar. Deu tempo de terminar? Deu. O Gessé lá teve tifo, quase morreu também, ficou muito doente. E foram, assim, coisas intensas que aconteceram. Como a gente era muito novo, eu creio que a gente estava sendo mesmo burilado, trabalhado para que a gente pudesse encarar depois o que ia ser o ministério e a vida pastoral, né? Aí, passando esse tempo de Costa Rica, como é que foi a volta? A senhora voltou para onde? Voltou para Petrópolis mesmo? Voltamos. Teve a filha em Petrópolis? O Gessé, nessa ocasião, já tinha sido ordenado, né? Porque antes da gente ir, ele foi ordenado. E... Então, ele recebeu uma igreja e nós fomos trabalhar na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Conheço um pouco. Que também foram... Qual lugar da Baixada, exatamente? Ele foi em 3 lugares. Queimados, Governador Valadares e... Como é que chamava o outro? Queimados, deve ser Comendador Soares. Queimados, Comendador Soares. A minha família é dali de perto. E Nova tem Iguaçu, mais uma. Nova Iguaçu. Não, era pequena a cidade. Agora eu esqueci o nome, né? Mas foi assim. E eu grávida da Janine, ela nasceu ali e assim, numa situação financeira muito difícil. Uma região pobre muito, também, né? E assim perigosa, né? E foi assim, foi um tempo de muita dificuldade. Grávida, né? Quando ele teve a tifo, a Janine já tinha nascido,
pequenininha, devia ter 2, 3 meses. Ela teve uma infecção estomacal que ia da boca até o ânus e depois os médicos ficaram, mas por que isso? E quando nós fomos examinar, descobrir, sondar, né, o que era, e faltava água, então a gente tinha que encher os garrafões de água e a gente via que nascia aqueles girilo, né? Girino, Ali dentro daquela coisa. E aí quando foi examinar, a fossa da casa ficava a uns 2 metros só da caixa d'água, da cisterna. Então a água era contaminada e foi por isso que ele ficou doente, eu fiquei doente, a Janine ficou doente. Então foi assim, mas a igreja foi muito abençoada, foi um tempo de muita bênção. Qual foi a igreja lá? Foi a igreja de Queimados. Queimados. Mas pô, pastoreando lá. Eu lembrei o outro nome, Pilar. Era Pilar, Comendador Soares e Queimados. Queimados era a igreja maior, né, que ficava, que tinha um pessoal mais, assim, tinha mais gente. As outras eram um pouco menores. Queimados é um pouco maior, né, do que as outras cidades. E tinha, eu não lembro qual das 3, eu acho que era Queimados mesmo, que para a gente cortar caminho, a gente passava numa pinguela. Pinguela é uma cerca móvel em cima de um rio, né? E eu com a Janine no colo, a bolsa de criança, passando na pinguela. Mas foi um tempo muito bom. Quanto tempo vocês passaram? No caso, o Bispo Gessé foi pastoreando lá? Era o pastor Gessé ainda, era pastor, né? Ele foi pastoreando a igreja de Queimados durante quanto tempo? Acho que 2 anos. A senhora já era pastora, não? Não, nessa época ainda não. Então, como esposa de pastor. Eu estudei, né? Depois eu concluí meu curso, eu fui para o Seminário Unido, depois fui para o Ceforte, que mais tarde nós viemos a começar o Ceforte na cidade lá de Petrópolis. E assim... Ficou 2 anos e depois foi para onde? Olha, foram tantas igrejas, porque era assim, ele muito jovem, muito dinâmico. O Gessé sempre foi muito dinâmico. E aí, quando uma igreja tinha algum problema, o bispo dizia, olha, eu vou te mudar, você vai para lá. Aí mandava ele para outra igreja. Então, nós mudamos muitas vezes, né? De lá, eu lembro que nós fomos, não sei se foi para Governador Valadares, pastoreou em Belo Horizonte, muitos lugares. Mudou de estado. Foi para outro estado. Para outro estado, fomos para Minas, uma né? necessidade. Mas como é que foi para assim? A senhora só tinha a Janine por enquanto, nesse momento? Não, olha, em 4 anos eu tive as 3 filhas, né? Porque a Janine chegou, eu tinha 19, 20, depois veio a Vanessa e depois a Milene. Então algumas das suas filhas nasceram já em Minas Gerais? Já. A Vanessa já foi em Minas, só que era assim, como eu não tinha ninguém para ajudar, quando estava na época de ganhar, eu ia ganhar em Petrópolis para minha mãe ajudar nos primeiros meses, sim, né? Mas elas 2 nasceram em Minas. E a Janine nasceu, então, em Petrópolis também. E como é que foi, assim, pensando aqui agora, né? Uma esposa de pastor com crianças, ou 1 ou 3, né? E ter que ficar mudando, né? Não só de cidade, mas de estado, né? É difícil, assim, para a adaptação, além da escola e tudo. Muito. Ministério itinerante, e por isso hoje a gente, assim, procura o máximo não ter essas mudanças de pastores, né? Agora ele como bispo, ele evita isso o máximo, porque é muito desgastante para a família inteira, né? Imagino. Tanto as crianças como a família mesmo. Não consegue se adaptar à raiz. A gente às vezes se adapta a um médico, aí daqui a pouco você já não tem mais aquele médico, e tudo assim, a própria cidade, saber onde você compra isso, onde você vai. Você está sempre em adaptação, né? Então, uma nova cidade, onde é que é o mercado, por exemplo. E para elas, né, com as amiguinhas que faziam na escola, mudar de escola, não era fácil. Mas para elas não deve ter sido muito legal, né? De novo, mudar de escola. Exatamente. Mas elas, assim, sempre foram filhas que só nos trouxeram alegria. Elas entendiam, de certa forma, o porquê que estava indo, o propósito... Apesar de serem ainda crianças, né? Entendiam. O pai e eu conversávamos muito com elas e elas aceitavam bem. Isso já vinha de casa, né, pastora? Já tinham
filhos não porque são filhos de pastor só, né, mas porque eles já tinham entendimento, né, da vida cristã e tudo, já viviam o ambiente de igreja, então para elas elas passam a ver as coisas de uma forma diferente, né? Via como propósito e não como uma simples mudança, né? Isso não quer dizer que elas não sentissem, né? Sentiam, lamentavam, mas ao mesmo tempo aceitavam, porque sabia que era o chamado do Pai e aquilo era o mais importante, né? Para elas era a obra de Deus e a gente está servindo ao Senhor. E a senhora sempre lá apoiando. Sim, e sabe certeza. Que essa coisa de igreja é difícil, né? De você chegar numa nova igreja porque estava precisando, ou não tinha pastor, ou estava com algum outro tipo de problema. E a senhora está lá sempre apoiando, e ele tendo que chegar lá e ninguém conhecia ele em lugar nenhum, né? Todo recomeçar, né? Um processo, sempre recomeçando. Como é que foi para a senhora com ele, assim, nesses momentos? Assim, ele sentiu muito, assim? Olha, eu comprei tanto a ideia de estar ao lado de um pastor. Para mim era uma honra, era um privilégio. Então, todas as dificuldades, para mim, não faziam tanta diferença. E eu me envolvi tanto no ministério que eu também pregava, eu também visitava. Eu não era pastora ordenada ainda, né, nessa época. Mas eu já fazia um trabalho lado a lado com ele, sem nenhuma reclamação, sem lamentar, porque eu sentia que era aquilo que Deus queria para nós. E tinha um detalhe que, na casa do meu sogro, sempre tinha muitos pastores, muitos. E muitas vezes, os filhos todos do meu sogro são pastores, né? E quando a gente estava lá, muitas vezes as mulheres estavam, vamos dizer, conversando na cozinha e os pastores na sala. E eu sentia, assim, quando eu me dava conta, eu até ficava com vergonha, porque às vezes eu estava lá interessada em ouvir o que os pastores estavam falando e não os assuntos das minhas cunhadas, da minha sogra. Depois eu vim entender que isso é porque já era o meu chamado pastoral. Para mim, o que era mais assim desafiador era ouvir falar as histórias das igrejas, dos pastores. Compartilhar, né, das experiências. Exatamente. Aquilo era o máximo. Do ministério, né, as dificuldades e realizações também, né, do ministério, de cada um ali, né? A senhora queria estar ali, né? Eu queria estar ouvindo aquilo e aprendendo e, sabe, bebendo daquelas coisas maravilhosas que a gente ouvia, né, dos testemunhos. Então foi assim que nós vivemos a vida toda, a nossa vida inteira. Ou a gente estava dando aula em seminários, demos em Londrina. Eu lembro que a gente ia para Cianorte quando estávamos, que nós moramos em Maringá também. Aí a gente ia para Cianorte dar aula no seminário lá e eu levava a Janine, ela era tão pequenininha que ela não andava. Ela ficava no refeitório com as cozinheiras enquanto eu dava aula. E quando eu chegava, ela estava toda cheia de feijão, porque ela comia, e elas numa alegria, brincando com ela, sabe? A gente viajava para poder dar aula, e era tudo feito assim, com muita alegria, muita satisfação, porque estava fazendo para o Senhor. O propósito, né? Você olha, não, o motivo pelo qual eu estou fazendo isso aqui, né? Exatamente. Estou deixando a filha um pouquinho ali com alguém cuidando, mas... né, eu estou visualizando algo à frente, claro, né, formando pastores, né? Isso é fundamental. Acho que muito do chamado que o Senhor deu para nós foi formar líderes e, no caso do Gessé, começar igrejas, né? Plantar igrejas. Isso foi o mais assim que mais destacou no ministério, foi isso. E como é que foi a chegada de vocês aqui, né? Foi aqui no caso a senhora já tinha passado por muitas igrejas acompanhando o Bispo Gessé, né? E a vinda para cá, como é que foi? Ele veio, nós viemos e ele começou a igreja no Queens, em Nova York. Que ano? Eu sou ruim de ano. Eu acho que eu até tenho anotado, mas eu não sei te dizer. Foi 98. Acho que foi em 1998. Sim, 97, 98. E então
Primeiro ele começou o Não, seminário. eu vou para. Vocês decidiram vir Não, para cá? ele teve um convite. Ele deve contar Sim, depois para vocês, mas ele teve um convite para estar pastoreando uma igreja. E nós resolvemos que então viríamos. Assim, é claro que lá no Brasil eles lamentaram da gente vir porque queriam que ele continuasse, mas entenderam que era um chamado e que então ele teria que vir. E foi bonito o nosso envio, né? Foi tudo muito bem estruturado, muito bem feito. E viemos. Então, quando chegamos, o pastor que havia combinado disse: olha, eu mudei de ideia porque o meu filho resolveu vir e meu filho agora vai estar aqui na igreja, então você pode até frequentar, mas como pastor não vai ter mais chance. Depois que já tinham chegado Depois aqui. que já tínhamos Nova York, chegado. né, no caso. Aí, nesse período, ele dirigiu limusine, ele trabalhou em outras coisas, né, para poder manter a casa e ter o nosso sustento. Ficar mesmo Ficamos. Aí um outro pastor falou para ele: olha, eu soube que vocês são professores no seminário, você não gostaria de abrir um seminário aqui? Aí ele começou um seminário na igreja missionária e foi uma bênção. Nós formamos ali vários alunos. Ainda lá em Nova York. Lá em Nova York. E um dos pastores que a gente conheceu, numa reunião de pastores um dia, pastor Noé, era pastor da Assembleia de Deus aqui em Long Branch. Aí ele disse: olha, eu queria muito que vocês fizessem um trabalho com os casais da minha igreja. O José falou: vamos sim. Então, parece que era o primeiro sábado de cada mês, a gente vinha para estar com os casais. E um dia a minha sogra vendeu uma propriedade e resolveu dividir o valor da propriedade com os filhos. E ela nos deu um valor que dava para dar, assim, uma entrada numa casa aqui. E a gente estava olhando em Nova York, a gente morava lá, né? Sim. Mas numa dessas reuniões de casais, o pastor Noé disse: por que você não compra aqui? Aqui é tão bom, a cidade aqui é tão boa. E não, vocês não vão embora hoje, que a gente ficava e fazia o encontro de casais e voltava, né? Aí falou: não, hoje vocês vão dormir aqui, amanhã eu vou mostrar a cidade para vocês. E começamos a ver a cidade e realmente encontramos uma casa aqui muito melhor do que as casas de Nova York. E um dia a gente estava em casa e chegou lá um pastor lá de Newark, bateu na porta e disse: olha, eu vim aqui porque eu tinha começado uma igreja lá onde a gente reunia anteriormente, antes desse local. Sim. Onde a igreja está. Eu tinha começado uma igreja, mas não está dando certo, porque eu não tenho quem venha de Newark para cá sempre, mas o pastor é tão bom, e eu estou com a chave da igreja, então, Gessé, eu vim aqui, te trouxe a chave, você continua a igreja. Entregou a chave? Entregou a chave. Aí o Gessé falou: mas tem quantas? Não tem ninguém, porque o pessoal vinha, tinha dia que não tinha ninguém para fazer o culto, eles iam embora, então não tem ninguém, mas tem a chave da igreja, você vai lá, conversa com eles. Aí o Gessé vira para mim e falou assim: vamos lá conversar e vamos ver como é que é. Eu falei: pai, mas não tem condição de você ser pastor em Nova York e ser aqui. Aí ele disse: realmente não tem não, mas tem se você assumir o ministério aqui. Eu falei: eu? E eu tenho dito que eu nunca falo nunca, porque eu falei: eu nunca? Aí ele falou: não, você não vai ficar sozinha. Eu venho de vez em quando, os presbíteros lá do Queens vêm, a gente vai revezando aí. Aí eu fiquei meio assim, mas eu falei: bom, vamos ver. Aí eu orei, aí o Senhor inquietava o meu coração, que era, assim, a vontade dele. Mas foi muito difícil. E começamos com 6 pessoas. Entre elas estava a Paula, que foi a minha grande ajudadora na plantação dessa igreja, né? Ela caminhava comigo para todos os lugares e a gente fazia tudo que se fazia na legalização da igreja e tudo, ela teve comigo.
Mas começamos a igreja com essas 6 pessoas e foi muito interessante porque o Senhor tinha me dado a visão de que eu não tinha que preocupar com o número, eu tinha que preocupar em fazer o que Ele queria. E começamos. Um dia o meu cunhado, que é pastor, também veio nos visitar e o Jessé foi para o Queens. Eu falei, você pode pregar para nós hoje? Ele falou, posso. Aí chegamos na igreja, a Paula ficava no reto projetor, a minha filha, que não sabia tocar violão, mas aprendia os hinos para aquela semana para tocar o violão, tocava. O marido da Paula era o diácono, ele recolhia as ofertas. A Janine, minha filha, era que dirigia o louvor. Só que nós éramos 6. Estava tudo estruturado, parecia assim. E aí o meu cunhado vira e falou assim, eu falei, vamos começar? Aí ele falou, mas cadê o povo? Eu falei, o povo já está aqui. Ele falou, só esses? Eu falei, só esses. Mas você sabe que quando a gente cantava, era uma presença tão forte de Deus, que era como se tivesse várias pessoas ali cantando. E quando a igreja foi estabelecida, porque na nossa denominação é assim, durante 2, 3 meses as pessoas se reúnem, fazem culto, fazem reuniões, mas assim a igreja é declarada que realmente foi iniciada quando já tem um número um pouco maior, né? Aí quando passou uns 3 meses que ele falou, está na hora da gente então solidificar a igreja. Aí veio o pastor Eliseu, a esposa dele e a cunhada, que eles cantavam num trio muito lindo, Eliseu Gomes, eu não sei se vocês conhecem as músicas dele, né? E eu assim fiquei tão preocupada, como é que ia ser, né? Eu falei, onde que eu vou conseguir as pessoas? Porque eu não me via apta para essa tarefa. Eu dizia assim, porque eu li vários livros como plantar uma igreja. E eu não tinha o perfil de um plantador de igreja, porque o plantador de igreja é aquele que é extrovertido, ele convida pessoas, ele se comunica, e eu muito tímida, eu dizia, não sou eu. E nessa estabelecimento da igreja, eu peguei o catálogo telefônico e eu falei assim, eu vou mandar um convite para todo mundo que estiver aqui, que parecer o nome tiver alguma coisa com português, brasileiro e espanhol. Aqueles catálogos grossos. Grossos naquela época. E eu, a Paula, algumas outras pessoas me ajudaram e nós mandamos aquelas cartas. Então eu fiquei naquela expectativa, né, que alguém, nós mandamos acho que 400 e poucas cartas. Falei, bom, pelo menos umas 20 pessoas hão de aparecer, né? E no dia do estabelecimento da igreja chovia tanto, mas tanto, torrencialmente. E eu olhava para trás, eu não via ninguém. E o pastor Eliseu e o trio cantando com uma unção, que teve hora dele cantar de joelhos e falando em línguas, uma coisa assim, uma presença maravilhosa. E eu olhava também porque eu ouvia muitas pessoas cantando e não eram vozes só da melodia cantando soprano, não. Eu ouvia as 4 vozes sendo cantadas ali. Eu olhava e dizia, gente, até que eu entendi que eram os anjos do Senhor que estavam ali. E nesse dia nós tivemos uma experiência muito tremenda, que de repente eu olhei e naquele cantinho da igreja onde tinha aquela porta que corria, onde tem, né, a porta que corre, eu vi 2 mulheres, 2 pessoas ali. Aí eu falei, graças a Deus, vieram pelo menos 2 pessoas embaixo desse temporal, mas vieram. Quando acabou o culto, que foi maravilhoso, eu falei, vou lá falar com elas. E quando eu cheguei, elas não estavam mais. Aí eu perguntei para eles, né, para os diáconos, né, os diáconos, que eram o Adriano, e eu falei, as pessoas saíram que hora? Pastora, que pessoas? Eu falei, as 2 que estavam aqui nesse banco. Não tinha ninguém nesse banco. Eu tive a certeza que o Senhor me fez ver anjos.
sabe? E foi assim muito maravilhoso. Mas foi difícil, porque eu tinha o preconceito de ser mulher, pastora mulher. Nós tínhamos na cidade, naquela ocasião, só 2 Assembleias de Deus. E como a gente estava começando, a gente estava assim, em desvantagem, porque eram poucas pessoas, muito ativas, muita unidade, muito comprometimento com Deus dessas 6 pessoas. Mas nós éramos poucos, né? Então, não foi fácil. Muitas noites eu passei assim, andando, a minha casa tinha um corredor comprido, e eu andava para lá e para cá e orava. E eu dizia para o Senhor assim, Senhor, eu não sou a pastora para essa igreja. O desafio está grande demais para mim, Senhor. Manda um pastor, e eu usava uma expressão para o Senhor muito... Hoje eu acho engraçado, mas na época era com muita dor. Eu dizia, manda um pastor de verdade. Eu prometo ao Senhor que tudo que eu estou fazendo eu vou continuar fazendo, mas manda um outro pastor. E num desses dias de muita lágrima, muita oração, chegou na minha casa um senhor de Boston que veio para resolver alguma situação aqui e ficou hospedado lá. Aí de manhã eu falei para ele, eu tenho uma visita para fazer, o senhor quer ir comigo? Era um cristão. E ele falou, vou. Aí quando nós chegamos na casa, a dona da casa foi lá ver se o rapaz que nós fomos visitar estava pronto para nos receber. Aí aquele senhor nunca tinha me visto, eu nunca tinha conversado com ele. Ele foi e botou o dedo assim no meu rosto e falou assim, o Senhor manda te dizer que ele te escolheu para plantar essa igreja. Do jeito que você não tem que mudar. Não preocupe em mudar o teu temperamento e a tua personalidade, porque isso não vai acontecer. As pessoas serão ganhas com esse amor tão grande que você tem no coração por elas. Aí quando ele falou aquilo, eu tive a convicção, então, que era eu mesma que tinha que estar ali, né? E falei para o meu esposo, falei, olha, daqui para diante eu não vou recuar mais. Agora sou eu mesma e eu vou levar adiante, vai ser bênção. E foi. Interessante que a gente, como é humano, né, ver uma igreja com 6 pessoas, a gente fica olhando, pensando no resultado, né? Não, eu quero ver a igreja grande e tal. Mas o Senhor não está preocupado com o resultado, ele está preocupado com a obediência, né? Exato. Eu vou fazer. Né? E quando vem a obediência, o resultado vem naturalmente, porque é o Senhor que vai acrescentando, né, as pessoas. E nós, né, como humanos, e a gente muitas vezes se prende a isso, né? A gente quer ver o resultado do nosso próprio braço imediatamente. Imediato. Isso. E não acontece, é no tempo de Deus. E os processos são doídos, né? Para quem, no caso da senhora e do bispo, são plantadores, de ver algo crescendo, mas começar pequeno, né? Isso é um grande desafio, né? Claro que a gente já visualiza uma igreja grande, mas a gente precisa entender que nem quase nenhuma igreja começa grande. Né? Ela começa realmente muito pequena. A família, né? Começando. Nós filhos tínhamos... E cada um fazendo... O Gessé continuou lá, então nós tínhamos a Paula e o Adriano, a Janine e o Renato, e a Milene e esse rapaz, que era o Gesiel, né? Que veio também eram todos da igreja do Queens, vieram comigo, né, para a gente começar a igreja aqui. Foi esse o grupo que começou. Isso aí, a senhora não falou que não é muito boa de ano, mas a senhora lembra que ano foi isso? Que começamos esse momento a igreja? Ai... É porque se for contar, a igreja fez 22 anos agora esse ano, né? Então, se eu contar, foi de 99 a 2000. 99. Por aí. Foi. 99. 99. Né? Outros tempos, né? A cidade totalmente diferente. E aí passou-se o tempo, né? E aí como é que foi essa... Aí o bispo Gessé veio depois definitivamente? Ele continuou. Demorou muito isso, não? Não, aí demorou um pouco, porque ele continuou... Depois ele, mesmo lá pastoreando no Queens, ele recebeu uma designação como plantador de igrejas da Metodista Livre. Então, ele começou a plantar igrejas, não só aqui nos Estados Unidos, mas em outros países também. E ele viajava muito. E depois ele passou a igreja do Queens para um outro pastor e continuou só nesse ministério de plantação de igrejas. Aí houve uma mudança de bispos,
na Metodista Livre, e o bispo novo que chegou, ele falou que não concordava com igrejas de imigrantes porque tinham imigrantes ilegais. Então ele disse, esse ministério não pode continuar, porque eu não quero igrejas étnicas, eu só quero igrejas americanas. Aí, nesse momento, então, ele veio para pastorear junto comigo aqui na igreja de Long Branch. Porque até ali eu fiquei sozinha mesmo, ele vinha raramente, né? Mas daquele tempo para cá, ele então já estava me ajudando e nós estávamos juntos. Só que também já houve uma questão, porque eu vi, além dele ser o meu esposo, um homem com uma experiência enorme. Então, ele dizia assim, não, a pastora é você. Eu falei, não, o pastor é você. Aí ele dizia assim, mas a igreja tem a sua cara. Eu falei, não, mas você é o líder da casa e você é o pastor principal e eu não, eu sou tua ajudante. Aí ficou naquela coisa assim, sabe? Mas nós não, sempre nos entendemos muito bem e a gente tinha concordância em muita coisa. Isso era uma coisa assim, tipo, entre nós mesmo, né? Mas foi um tempo bom também, quando ele esteve aqui conosco. Muito bom. Histórias muito legais, né, de poder ouvir e a gente vai remetendo lá no passado, né? Vai lembrando, né? E consegue visualizar a igreja hoje, mas eu lembro que a gente já ouviu, né, de vocês, ou não sei se foi de mais alguém, que quando tinha igreja aqui, vocês tiveram tipo, não sei qual era o nome, que vocês ajudavam as pessoas. Centro comunitário. Centro comunitário. Tivemos. Como é que partiu essa ideia? Isso foi Vocês muito viram uma bom. necessidade que tinha gente chegando? Muitas pessoas chegando e, como eu te falei, como o coração ardia, porque a gente tinha sido imigrante e a gente tinha muita vontade de facilitar a vida dessas pessoas. E, na ocasião, a igreja estava muito grande. Já estava grande? Já estava. Nós tínhamos uma assistência de 130 pessoas. E eu posso te afirmar isso com toda certeza, porque a gente fazia um calendário com os aniversariantes e tinha o nome e o endereço de todo mundo ali. Então, no outro dia mesmo, eu peguei um desses calendários e estava lá 139 pessoas inscritas naquele calendário. Então, o que nós pensamos? Vamos alugar um espaço e vamos ajudar, tudo gratuito, nunca cobramos nada de ninguém. Então, havia uma escala e a gente levava na escola, levava no médico, levava as pessoas onde elas precisavam para tirar documentos, para abrir conta no banco, voluntários, pessoas da igreja que nos ajudavam. E depois nós conseguimos com o Food Bank alimento e também distribuíamos cestas básicas. Nessa ocasião, meu pai e minha mãe estavam aqui comigo e ele ajudava a montar as cestas e a gente ia com a van da igreja buscar os alimentos lá. E foi uma experiência muito boa. Muita gente assistida nesse que chegava, sabe? E chegava naquela dificuldade que eu comentei anteriormente. Então, o centro comunitário ajudava demais, porque a gente tinha roupa, a gente tinha muita coisa mesmo para ajudar, sabe? Às vezes as pessoas chegam com nada, né? Exatamente. E sem saber de nada, num lugar onde não fala a língua, não sabe como é que vai no médico, como é que faz uma matrícula de escola e poder ter alguém ou algumas pessoas, né, no lugar que fala a mesma língua, né, e poder ajudar. Tivemos pessoas assim maravilhosas. A Paula sempre foi uma das trabalhadoras no centro comunitário. A Andréia nos ajudou muito. Ela hoje não está mais aqui, mas também foi uma grande colaboradora. E eu não posso falar nomes porque eu ia esquecer de alguém e eu não quero isso, mas foram muitos colaboradores para que isso acontecesse. Foi maravilhoso. Um trabalho muito lindo, ajudamos muitas pessoas. E engraçado que o Carlos, naquela ocasião, era namorado da Denise. Eles não eram casados ainda, porque o casamento dele nós fizemos, né? E foi interessante que um dia eu vou visitar a Denise e ele estava lá. E ela me apresentou. Esse aqui é o Carlos, é o meu namorado. Aí ele é muito assim, né? Questionador. Aí ele virou para mim e falou assim: esse negócio de que vocês ajudam e não cobram nada, isso é verdade?
É sim, Carlos. Aí ele falou, eu não acredito nisso não. Vocês devem estar dando para depois ter alguma Ele de falou alguma. isso pra senhora Falou. mesmo? Uau. E eu fui questionada assim, né? Eu falei, não, se você for lá, se você começar a conviver com a gente, você vai ver que é verdade, sim, que a gente não cobra nada, que a gente faz por amor. Mas eu nunca vi ninguém se doar assim para fazer nada. Eu não acredito muito nessas coisas, Aí que não. tá a diferença, né? Eu não acredito que vocês estão fazendo isso. Pra quê? Vai ajudar as pessoas a troco de nada. Pois é. Né? Aí que vem o evangelho, vem, não, nós somos... Agora eu entendi por que ele virou crente, por que ele é crente agora. Isso aí, ó. Esse povo é diferente. E foi um processo mesmo. Ele começou assim meio arredio, né? Mas depois ele começou a participar com ela se batizou, que a Denise é uma filhona também, né? Denise. E se batizou e foi uma bênção. Ele custou, né? Ele foi batizado muito Bem depois. né? Não, mas hoje ele traz até palavra na célula. Então, é um casal muito bacana, né? Mas que assim foi ganho para Jesus nesse ritmo aí. Né? No testemunho, né? Naquela testemunho, coisa. Mas como é que vocês estão? Como é que esse povo fica fazendo essas coisas, né? Quem faz isso? Quem vai ajudar os outros aqui, essas coisas. Né? E é isso que é um dos nossos deveres, né? De ser o sal e a luz, né? É Claro. isso, né? De mostrar a diferença no mundo onde está todo mundo muito arredio, né? Muito polarizado e tudo, e você chegar e falar, não, a gente faz isso por amor mesmo. Por amor, Né? Fala, mas que amor é esse? Aí vem, né? Aí chega, aí o evangelho entra, e quando entra, Pois é. né? Faz aquela reviravolta na pessoa, a pessoa entende, não, esse pessoal é diferente. Aí vai, né? Conhecendo e tudo. Aí vocês começaram, no caso, a plantar igrejas aqui primeiro, vocês voltaram para o Brasil, né? Em 2014 voltaram para o Brasil, mas antes... Mas nesse período da plantação da igreja aqui, a nossa reunião mais forte era a reunião de oração na quarta-feira. Foi aí que o pessoal começou a se achegar, porque Deus começou a abençoar de uma maneira tão grande e respondia as orações. E as pessoas vinham porque queriam uma resposta de oração. E a gente reunia só no basement da igreja, porque a gente não tinha acesso ainda lá à parte de cima. Mas aquilo ficava lotado de gente. Na hora da oração, a gente fazia assim filas, pessoas orando, porque eu sozinha não dava conta de orar impondo as mãos. Às vezes a gente tinha 6 filas e alguns irmãos oravam pelas pessoas. E foi crescendo a igreja assim. E ela se tornou conhecida por isso. Era a igreja, eles diziam, é a igreja do amor, porque a gente montava a casa das pessoas, dava comida e a gente, né, socorria. E era a igreja onde orava e Deus abençoava. E aí começou a correr essa notícia e a pessoa estava passando uma dificuldade lá na igreja para ela receber a bênção. E ela via que realmente Deus estava presente, que Deus abençoava, e ela começava a frequentar a igreja. Esse ano começaram a caber mais ali, né? Porque o espaço ali é pequeno. Aí dali nós fomos para aquela parte onde hoje eles têm o bazar, lá naquela capelinha que a gente chamava. Começamos a fazer o culto ali, que já era um pouquinho maior. E depois passamos então para o santuário, que foi quando vocês reuniram. E o Senhor já foi acrescentando as pessoas. Foi acrescentando, né? Foi. Aí chegou o momento que vocês foram aí o que aconteceu de voltar para o Brasil foi assim, nós fomos numa das viagens para ver a filha e meus pais e os pais dele. E um grupo de irmãos lá de Petrópolis, que foram nossos cuidados por nós e ganhos por nós quando o Gessé foi pastor na igreja do Itamaraty lá. Porque essa também foi uma experiência muito interessante. A igreja que nós crescemos, nós dois, passado muitos anos, ele veio a ser o pastor naquela igreja. Então eles nos conheceram crianças. E agora, e era engraçado que eles viravam para ele e diziam assim, nós puxamos a sua orelha quando você fazia bagunça e agora você vai puxar a nossa. Então, nós éramos os pastores ali. Aí essas pessoas vieram e falaram, olha, a gente precisa começar uma igreja aqui, porque aí colocaram muitas razões,
E nós decidimos começar a igreja no Brasil, mas continuamos morando aqui. Só que a gente não tinha ideia de como que a obra lá ia se expandir. Petrópolis. Né? Petrópolis. E aí já não era mais uma igreja, já começou a ter mais igrejas e foi crescendo, até que chegou um momento que o Gessé disse, olha, ou a gente volta e dá assistência a essas igrejas, ou então não sei como é que vai ser, porque eles precisam estar com a gente não pode ficar só aqui cuidando da igreja de Long Branch e as igrejas lá sem que eu esteja lá. Precisava dele realmente presente. Né? Para dar o perfil da igreja, para tudo isso. E foi assim que a gente decidiu voltar. Tanto é que nós antecipamos a nossa aposentadoria, né? Que era para ser com 65 anos, ele com 62, ele foi, né? Eu também com a aposentadoria antecipada, que isso para nós não foi uma coisa boa, né? Porque isso trouxe prejuízos financeiros, mas ficamos lá por 4 anos e agora já tem 2 anos que nós estamos aqui de volta por circunstâncias de saúde, né, que nós voltamos. Na época do Covid, a gente já não tinha mais plano de saúde lá, porque ficou meio difícil para a gente manter. E aí, quando ele pegou o Covid, depois eu peguei, e nós passamos assim muitos momentos difíceis com a enfermidade, e tudo particular, então a gente não tinha como bancar aquilo. Aí quando minhas filhas, a minha filha de lá, que foi o que nos socorreu, aí quando eu melhorei, que eu já não ia contaminar mais ninguém, ele falou, não, nós vamos voltar para os Estados Unidos. E a minha filha tinha mudado para Wilmington e ela montou um quarto e um banheiro e falou, isso aqui é de vocês. Esse quarto e esse banheiro é para vocês. Ele falou, a gente fica lá com a Milene até ver como é que vai fazer, mas aqui nós não podemos ficar mais sem plano de saúde. Aí, quando nós viemos, o Senhor tinha dado a ele uma visão de que a gente ia ter uma casa assim, assim, assim. E a gente achava que era a casa alugada, né? Mas aí, chegando lá na casa dela, ela conversando com ele um dia, falou, pai, por que a gente não faz o seguinte? Em vez de você pagar um aluguel, porque ele falou, não, Milene, eu não quero atrapalhar a vida de vocês. Sempre um outro casal em casa atrapalha. Eu agradeço demais você ter me dado esse quarto, esse banheiro, mas nem que seja uma casinha pequena, mas eu queria ter a minha casa. Então, eu vou alugar. Aí ela falou, por que faz assim? Em vez de alugar, eu compro uma casa e vocês pagam as despesas, o mortgage, todas as... Então, ele falou, se for possível. E aí, então, a gente procurou e conseguiu uma casa, ela comprou, e hoje a casa que a gente mora é assim, sabe? É a casa dela que a gente está vivendo lá, e é uma casa muito boa. E, assim, bênção do Senhor, sim, né? Sim. Eu vejo até assim como uma restituição, sabe, de muita coisa. Estar morando numa cidade tão boa e perto da filha, né? Então, tem sido bênção também. As suas filhas, só uma mora aqui ou não? Todas moram aqui? Não, a Milene mora lá, né, em North Carolina, Wilmington. A Janine mora em Connecticut, e eu tenho a Vanessa, que mora no Brasil. Essa é a todas única são pastoras? Que está lá. Não, só a Janine que é pastora. A Milene, ela formou aqui, é a caçula, né? Então, ela terminou o curso dela aqui, ela fez matemática, finanças e economia. E ela trabalha numa empresa e aqui. A Vanessa também fez administração e trabalha lá no Brasil na empresa do marido dela, né? Por ela, eu acho que ela estaria aqui, mas o marido não tem essa visão de vir, né? Eles têm o trabalho próprio lá também. E a Janine é pastora e é também psicóloga, e ela trabalha, agora está trabalhando mais na área de aconselhamento mesmo, de terapia, né? Ela não está liderando uma igreja nesse momento. E a senhora me contou que passou por momentos de enfermidade, né? Sérias e perigosas. Como é que foi esse momento para a senhora, assim, para a relação da senhora da enfermidade com a fé, com tudo? Como é que foi? Olha,
foi ano passado, né? Depois de ter passado pelo Covid, quando foi em julho, nós fomos fazer aquele check-up anual, que é feito no meio do ano e no início do ano. E a médica me disse assim, tá tudo bem. Eu falei, mas eu não vou fazer uma mamografia? Ela disse, não, agora aqui nos Estados Unidos a gente só faz de 2 em 2 anos. E o nosso seguro aqui é o seguro do Estado, né, do país. Nós não temos um seguro particular, então eu não podia, assim, exigir nada, né? Eu falei, mas eu gostaria de fazer, porque a minha mãe fez mastectomia e eu sou uma paciente de risco e eu gostaria de fazer. Aí ela olhou para mim assim, peraí. Aí foi lá, quando ela voltou, ela disse, tá, vou marcar a sua mamografia. E quando eu fui fazer, foi descoberto 2 tipos de câncer. Um câncer que era altamente invasivo e o outro que era encapsulado. Na mesma região? É, na mesma região. Mas ela não sentia nada? Não sentia nada. Aí o médico disse, olha, nós temos que correr porque esse que é invasivo, ele pode, não sei se seria contaminar o esse que está encapsulado, pode ir para outra mama e pode se tornar, então, uma metástase. Então, nós temos que correr com isso. E aí foram feitas, então, 2 cirurgias, depois eu fiz radioterapia e hoje ainda estou em tratamento, tomando um comprimido por dia durante 5 anos. E não é muito fácil porque o remédio é bem forte, né? E a gente tem alguns efeitos colaterais, mas está dando para levar. E agora em agosto vão ser repetidos os exames, mas nesse tempo da enfermidade, eu sempre tinha em mente o seguinte, nós somos filhos de Deus e nós estamos no mundo sujeitos a qualquer coisa que todo mundo tem. Sim, claro. Então, eu dizia para o Senhor, se o Senhor quiser me curar, eu vou ficar muito feliz. Mas se o Senhor não quiser me curar, nós já fizemos tanto. Eu só peço que o Senhor não me deixe sofrer, mas o Senhor é dono, é soberano, a minha vida é tua. E eu passei por muitos procedimentos e alguns deles eram doloridos. E a minha filha, que mora lá, me acompanhava em alguns. O meu marido foi assim espetacular, ele não me deixou um dia. E mesmo a minha filha indo, ele me acompanhava. E eu dizia, você não precisa ir, a Milene vai. Ele dizia, não, eu quero estar lá. E quando eu saía daqueles procedimentos, quando eu soube o resultado das biópsias, ele estava lá para me abraçar, para chorar comigo. E quando a filha às vezes dizia, mãe, esse vai ser um pouco sofrido, vai doer um pouco. Aí eu falava, tá bom. Aí quando eu voltava, ela dizia, como é que foi? Eu dizia, filha, não senti nada. Ela dizia, como pode isso, mãe? Eu dizia, olha, a sensação que eu tenho é que cada vez que eu entro para fazer um procedimento, e nas 2 cirurgias também, que Jesus estava segurando a minha mão, me dando força e me ajudando a passar por isso. Foi assim que nós encaramos a enfermidade. E é muito recente, né? Você vê, não tem 1 ano ainda que foi descoberto isso, que começou esse processo. Mas, assim, estamos muito bem, felizes de saber que o Senhor está conosco, seja como for. E eu tenho dito para Ele, Senhor, eu quero ficar boa, eu espero que com os exames agora eu tenha certeza que eu estou curada, mas o Senhor é soberano, Ele sabe o que é melhor e o que tem para mim. Isso. Agora a senhora falando, né, fui lembrando, não lembro se foi Daniel, né, que falou, não, se eu vou para aquela cova, se ele pode me livrar, mas se ele também não me livrar, mesmo assim eu não vou me render, né, não vou. Isso é realmente uma questão de fortalecimento de fé, né? Tanto a caminhada que a senhora passou e poder estar firmada, fundamentada, né, em Cristo, que o Senhor é soberano em todas as coisas, né, e Ele pode fazer
a vontade dele o tempo todo, né? Assim, se ele quiser, ele vai fazer. Se ele quiser curar, ele vai fazer. Ele é dono. Se ele não quiser. Né? Ele é dono da nossa vida, ele é dono do mundo, de tudo que nele há, como diz o Salmo. Sim. Então, tudo é do Senhor e nós somos dele. E eu, assim, só tenho a agradecer a Deus por tudo que já passou. E se fosse preciso passar por tudo de novo, eu passaria. Que honra poder receber a senhora aqui, pastora. Eu fiquei realmente muito impactado. Eu confesso que eu sou chorão, então eu estou me segurando aqui. Porque são muitas histórias que realmente nos inspiram, né, a continuar firme, né, independente de situação, né, que a nossa fé não seja movida por circunstâncias, né? Exatamente. Mas sim de ser realmente firmada em Jesus, no que Ele, na soberania dele, na grandeza dele, né? Então, é realmente impactante para mim eu poder ouvir da senhora isso. E eu acredito que cada um que está nos assistindo até agora também foi muito abençoado. Mas, pastor, assim, para a gente terminar, eu queria que a senhora falasse algumas considerações finais para quem está nos assistindo, para quem está aqui até o final, que assistiu todo esse papo nosso. O que a senhora tem a dizer? Olha, eu tenho a dizer que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter conhecido a Jesus. E quem não conhece a Jesus ainda ou não serve a Ele está perdendo uma grande oportunidade. Porque quando a gente tem a Jesus como nosso companheiro, nosso guia, o nosso refúgio, a gente passa por lutas como todas as pessoas, e a Bíblia mesmo diz que no mundo a gente teria aflição, mas que a gente tinha que ter bom ânimo, que assim, do mesmo jeito que Jesus venceu o mundo, nós haveríamos de vencer. Mas para a gente vencer, a gente tem que estar firmado com Deus. E o meu conselho a todos vocês que estejam nos assistindo, não desanime, entregue a vida ao Senhor. Se passar por lutas, por decepções, por tristezas, nós somos humanos, isso vai acontecer. As pessoas que estão à nossa volta também são humanas e muitas vezes vão errar, mas não deixe de servir a Jesus, porque Ele nunca erra, Ele nunca falha, Ele nunca nos desampara e no tempo todo Ele está conosco. Ele nos socorre e Ele nos ajuda. Amém, amém. Muito obrigado mais uma vez, pastora. Nada. Que honra poder receber a senhora aqui no Metocast. Então, você foi impactado, com certeza, assim como eu fui. Então, que você manda aí para todo mundo esse link, ou no WhatsApp, em qualquer lugar. Deixa todo mundo ouvir, né, essas histórias maravilhosas que nós ouvimos aqui, que as pessoas sejam abençoadas, como nós todos aqui que estamos aqui, né, gravando e fazendo, fomos impactados por tudo que a gente ouviu aqui. Então, eu te agradeço, você que nos assistiu, você que ainda não assistiu os outros, corre lá, assiste e ouve esse mais uma vez. E é isso, eu fiquei muito feliz de poder receber a senhora aqui. É um prazer. E acho que cabia mais podcast também, né? Tem mais história, não tem, dá pra fazer 2. Como tem. Então, muito obrigado a vocês que nos assistiram. Até o próximo Metocast. Até o próximo. Deus abençoe abraço. vocês.